parte também é cíclica, né? A gente acha que evoluímos enquanto ser humano, mas certas coisas ainda continuam ocorrendo, né? Então, a necessidade de retratar essas perdas, esses danos ambientais, ela ainda se... Acho que talvez agora, né, Rodrigo, se faça ainda mais presente, dado o contexto, né, em que a gente está. E até relacionado a isso, vou ler aqui porque é uma pergunta um pouquinho longa, né? As queimadas aumentaram nos últimos anos nos biomas brasileiros, como a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica. Este último sofreu e ainda sofre grandes ameaças, como o recente caso da Lei da Mata Atlântica. A Grande Reserva fez um vídeo a respeito disso, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser saber mais, né? Mas, além da Mata Atlântica em si sofrer essa ameaça, né, a gente tem ecossistemas específicos também sendo ameaçados, como as florestas de araucárias, né? Então, que hoje corre um grande risco de deixar de existir, né? Então, a gente também teve que lidar com outro tipo de queimada, né? Que foi o caso recente do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, a pergunta é, né, resumindo, por que tudo isso é um problema de todos nós? Quais são as consequências dos danos e perdas da nossa memória cultural e ambiental? Se alguém quiser Bom, comentar aí, eu vou, posso, tá vou me aberta para quem pronunciar. quiser responder. Enquanto você vai falando, já o corpo vai sentindo todas essas dores, né? Bom, em primeiro lugar, só para esclarecer, relembrar, né, a importância da nossa Mata Atlântica, né? Nós temos um resquício que faz parte da grande reserva da Mata Atlântica. É, Só no Paraná, a nossa maior reserva de Mata Atlântica está no Paraná, né? A Floresta Atlântica, ela contém 12% da biodiversidade do planeta, né? Então, para entender a importância que a gente tem que ter a respeito, só estou falando da Mata Atlântica, né? Imagina dos outros ecossistemas que nós estamos perdendo. É óbvio, é claro que nós estamos sofrendo mudanças climáticas. Quem não consegue enxergar isso no que nós estamos sofrendo já esses dias, esses tempos aqui na região sul, em todo o planeta, que acontecem essas mudanças, essas queimadas, tudo isso é prejudicial por conta do nosso futuro. Se as pessoas já não pensam a respeito da natureza, vamos explorá-la até dizimá-la, pelo menos pensem no que vocês vão deixar temos que pensar no que nós vamos deixar para nosso futuro, né? Para as nossas crianças, como diz como a própria ativista lá, Greta Thunberg, da Suécia, né? Que foi frente ao Trump, dizendo, olha, vocês estão dizendo que nós temos que cuidar da natureza, que nós temos que pensar no futuro, mas é vocês que estão estragando o que está. Eu venho aqui reclamar do que vocês estão estragando no presente, né? Então não adianta vocês deixarem essa responsabilidade para nós no futuro. O que vocês vão deixar para nós? Nada. Né? Fiz aí o meu apelo. Muito bem, Bem, disse tudo. Não, Rodrigo, aqui, ó. não é total isso daí, Bir, porque sabe, parece que tá tudo queimando. Eu até falei com a Samantha de hoje, né, que parece que a gente tá vendo tudo queimar à nossa volta, né? O pessoal fala, é aquecimento global. Não é aquecimento global, né? É que nem a Bir destacou ali, é mudanças climáticas. A gente tá vendo isso, a gente tá sofrendo isso. Isso é óbvio, o desmatamento, as queimadas, a poluição, a destruição no meio ambiente, não é uma coisa nova. Aqui no Rio de Janeiro, na época do Império, a gente tem aqui a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo. O que rolou? Desmataram a cidade inteira, né, lá na época do Império. A cidade virou um forno, né, mudanças assim locais, né, climáticas locais, prejudicou a plantação de café, foi um inferno. Né? Tanto que o pessoal falou, mandaram reconstruir a floresta. Falaram, cara, a gente tem que reflorestar esse negócio todo de novo. A floresta aqui do Rio de Janeiro não é virgem. Né? O pessoal reflorestou porque viu o estrago que fez.
né? O impacto foi imediato, assim, foi coisa nem de 10, 20 anos, foi muito rápido, eles já sentiram na pele tudo aquilo que eles tinham feito destruindo a natureza em volta deles. E agora, se a gente continua nesse ciclo de desmatamento e de destruição adoidado, onde que a gente vai parar, né? Porque daí o contexto é global, né? A gente não tem para onde fugir. Aqui no Rio de Janeiro, até o pessoal poderia arrumar suas malas e ir embora e deixar a cidade abandonada. Não foi feito isso, né? Tiveram outra atitude. Mas e quando isso acontecer com o planeta? A gente vai entrar numa navezinha espacial, vai para Marte, vai para Júpiter, sei lá para onde que a gente vai, né? Não existe o fora, né? A gente está tudo dentro. Né? Não existe um fora do planeta Terra. Tudo que a gente descarta de lixo vai para algum lugar, que é aqui dentro do planeta Terra. E a gente está suscetível a isso. E às vezes eu sinto, Sá, que parece que é uma ideia global, né? Vamos destruir o meio ambiente, tipo, em prol de um lucro sem fim. A história, para que história? Para lembrar que a gente já cometeu erros no passado? Não, abandona isso daí também. Né? Vamos lembrar? Não, gente, a gente não tem que lembrar desse passado. A gente não tem que aprender nada com o passado, aprender coisa com o passado. Você tá maluco? Né? Senão a gente não vai poder repetir os mesmos erros? Não, como assim a gente não pode repetir os mesmos erros em prol da ganância? Né? Então parece que é um ciclo, né, que você tem esse descaso muito grande com a educação, com a cultura, então você vai ter um povo que é cada vez mais ignorante, né? Eu não estou falando que um povo ignorante, não estou falando assim, as pessoas são ignorantes, né? Eu estou falando ignorante na ausência do conhecimento, as pessoas não se conscientizam a respeito de uma determinada questão, então elas não conseguem fechar aquele ciclo, né? De, aprendi aqui com o passado que eu preciso, né, me conscientizar a respeito do meio ambiente e tal, não sei o quê, então vou cuidar do meio ambiente, vou ser contra ações de desmatamento, de queimadas, de poluição, não sei o quê, vou ter uma atitude mais sustentável, né? Sei que é muito difícil a gente tentar ser sustentável, né, na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade pautada no consumo, mas se a gente consegue ter uma noção, uma clareza maior sobre o que passou, a gente começa a ter alguns insights no presente e começa a pensar melhor como construir um futuro, né? Senão isso fica ausente. Né, se eu não tenho essa valorização da educação, da história, da arte, até mesmo a arte, né, que ainda no Brasil é uma parada muito elitista, a Birgit deve saber como que é difícil, né, romper essas barreiras, né, Birgit, para alcançar as pessoas aqui no Brasil, porque parece que às vezes existe um muro assim que separa a gente. Ela falou ali de várias ações que ela tem, né, na curadoria, vários entendimentos de aproximar a arte, porque isso é necessário, né? Quando eu fiz o meu projeto no YouTube, eu também falei, cara, a gente precisa falar de uma maneira mais clara de arte com as pessoas, trazer, né, a arte para elas. Quer falar? Pode falar, vai. Eu estou totalmente de acordo com as excelentes colocações que você pôs aí para nós, né? E a sua forma de ver e chegar à coisa toda, né? E é isso mesmo, Rodrigo, né? A dificuldade nós somos muito mais suor e emoção do que resultados práticos, né? Mas é sempre uma luta muito grande, mas uma luta feita com muito amor e muita paixão, porque a gente sabe, eu tenho uma origem nórdica, europeia, e eu sei que lá se valoriza a história, a cultura, a arte, e é por isso que você tem um povo forte. E aqui nós temos que fazer a mesma coisa. Valorizar arte, cultura, tradições, história, povos originais, cultura indígena. Tudo isso é o nosso maior valor. E é isso que vai fazer aqui uma nação super forte. Né? Nossa, e perfeito, porque, tipo, e não é tentar copiar, né, o que tem lá. Não. Porque a história deles é a história deles, né? A gente está fazendo a nossa história. Exato. Olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história, exato. Perfeito. Acho que vocês colocaram tudo, assim, né? E até nesse sentido que a gente está falando de memória, né? De valorização. Então, por que eu fiz, né, essa conexão com a questão do museu? Porque senão, daqui a pouco, o que a gente tem de biodiversidade, e quando eu falo biodiversidade, né, a gente está falando, claro, de fauna e flora, mas também de povos tradicionais, de culturas, né, que vão se perdendo. Sem museu também a gente não tem essa memória, né?
E quando a gente fala de natureza, é impossível também não pensar nos nossos impactos. Então, aqui só trazendo um contexto para o pessoal que chegou agora, talvez, ou que ainda não está muito por dentro da parte natureza, né, dessa conversa. A Brigitte comentou agora há pouco, né, que a Mata Atlântica está reduzida a 12% de sua área total. Mas em bom estado de conservação, isso é menos de 8%, né, aproximadamente 7%. E é justamente essa porção bem conservada que é a grande reserva Mata Atlântica. Então, por que é grande, né? Porque é um grande corredor que se conecta, né, de floresta de pé, de espécies que podem se desenvolver, né, até como a onça pintada, que a Bir já né, retratou em algumas obras e continua retratando, né. Então, gente, o que hoje acho que dá para a gente falar disso e trazer é o seguinte: a gente não precisa esperar acabar tudo para valorizar o que a gente tem, né? Então, assim, restam menos de 8%, mas a gente ainda tem muita coisa. A gente não está falando de pouco, né? São 2 milhões de hectares de floresta contínua. Isso dá mais ou menos 2 milhões de estádios de futebol. Então, assim, é uma área muito grande, né? Com muita coisa dentro. A Mata Atlântica, ela não, eu não posso dizer isso tecnicamente, né? Alguém pode me corrigir aí se eu estiver falando errado, mas a gente tem quase tanta biodiversidade por hectare quanto a Amazônia, mesmo sendo uma área muito menor, né? Então, assim, antes que a gente vá parar num museu e seja só memória, acho que é importante trazer isso, né? De não apenas a gente viajar, visitar unidades de conservação, lógico, né? Que após esse contexto que a gente está vivendo agora de pandemia, né? Que ainda não é 100% seguro, a gente ainda não descobriu como resolver essa questão do coronavírus, né? Então, por enquanto, as recomendações são essas, assim. Quando for possível, viagem, né, internamente. A gente não precisa ir para a Europa para ver paisagens lindas, para descobrir animais, espécies, né? Tem muita coisa aqui incrível e que as pessoas de fora pagam para ver e vêm até aqui para ver, né? Então, acredito que para que haja valorização, né, e talvez vocês concordem comigo, é preciso que o brasileiro conheça, né? A gente aqui na Grande Reserva sempre fala que é preciso conhecer para proteger. E aí também entra a questão da educação ambiental na infância, né? Na primeira infância. Então, até queria que vocês comentassem rapidinho sobre isso, assim. As crianças têm mais possibilidades de aprender sobre? É mais fácil uma criança aprender do que um adulto? O que vocês acham? Sim, as crianças são esponjas, não é verdade? Nós temos que aproveitar justamente e focar nelas, tanto por isso que a educação é tão importante, né? Nas primeiras bases, é lá que fica enraizado tudo. Hoje, quando você trabalha com um adulto na educação ambiental, às vezes ele vai mudar o seu conceito, a sua atitude, por um medo, por um receio, né? Na criança já vai despertar uma paixão, né? O adulto vai modificar a sua atitude porque, não, porque eu vou ser multado, porque eu vou ser, porque eu vou deixar de ter água na minha região, porque eu não vou ter o que beber, o que comer, entende? Ele é mais movido por um receio do que realmente por um amor. E Das já na criança você, né? exatamente, e já na criança você consegue despertar o amor, né? Eu acho que é por isso que é importante a gente focar muito a educação ambiental nas crianças. Porque daí acho que de certa forma a gente mostra para as crianças, né, que elas fazem parte de um ciclo, né? Que a gente não está desconectado, que a gente, né, faz parte do mesmo meio, a gente faz parte do meio ambiente. A gente não é deslocado do meio ambiente. A gente cria meio ambiente artificial e tal para criar animais, não sei o quê. Mas a gente faz parte de um outro grande ecossistema, né? E até mesmo essas ações que a gente tem, quando a gente cria esses ecossistemas artificiais para a criação de animais, de plantas, também abala o grande, né? O ecossistema de modo geral. Eu acho que esse entendimento das crianças desde novinhos, assim, que elas fazem parte de algo, que elas não são separadas da natureza. Eu acho que talvez isso daí seja uma das grandes questões, né? Parece que a gente criou um afastamento, né? A natureza se tornou um lugar idílico, afastado, que, né, não está perto da gente, e daí vira uma coisa distante, daí a pessoa não cria uma conexão,
né? Então eu acho que a educação ambiental ela vai criar essa conexão, a arte ela tem esse potencial de criar essa conexão, né, de aproximar a pessoa da natureza e mostrar que ela não é algo que está longe. Uma pessoa que mora em Curitiba, que mora no estado do Paraná, que mora no Brasil, facilmente pode visitar a Grande Reserva. Não vou dizer que morar no Brasil facilmente pode, né? Porque nem todo mundo tem condições financeiras para isso. Mas pode ser um rolê super legal para quem mora em Curitiba região. Com certeza. É super simples. Nossa, meu avô, gente, ele colocava a gente numa Brasília, que ele tinha uma Brasília amarela. Olha o clichê, ele tinha uma Brasília amarela, lá na década de 90. E a gente descia para a Serra do Mar pela Estrada da Graciosa e ficava parando, né? Porque simplesmente esse caminho ali cortando a mata já é uma experiência, né? Já mostra, e gente, era meia hora de casa, sabe?